Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, meu nome é Romilson Ferreira. Eu lancei alguns vídeos no YouTube falando sobre 2 arrebatamentos. Ali eu mostrei que haverá um arrebatamento antes da tribulação e outro depois da tribulação. Se você não assistiu, assista lá para você entender. Neste vídeo eu vou estar falando sobre o arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. Então vamos estar lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Aqui diz assim: quer não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que se diga vinde nós, como se o dia ideal já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus, no caso aqui o Criador, né? Ou receba culto, chegando-se a sentar-se pessoalmente no templo do Criador, e querendo passar-se pelo Criador. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando ainda estava convosco. Agora também sabeis que é que ainda o retém, para que seja revelado só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então será revelado o ímpio, aquele que o Salvador destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Então veja bem, vamos pegar o versículo 3, né? 2, versículo 3. Quando nós lemos o texto, nós vemos que algo está atrapalhando a manifestação plena da injustiça na terra. Tem algo que está atrapalhando a manifestação plena do engano, da injustiça, da maldade em toda a terra. E nós vamos descobrir que algo é esse que está atrapalhando a injustiça se manifestar plenamente na terra. E essa injustiça, essa maldade, esse engano, ele só vai manifestar na sua plenitude máxima na pessoa do anticristo, na pessoa do filho da perdição. E ele só vai se manifestar na sua plenitude máxima quando algo que está atrapalhando ele se manifestar agora for retirado da terra. E é isso que nós vamos entender. Que algo é esse? Que algo é esse que está detendo a manifestação plena da injustiça na terra? Vamos lá. O versículo 3 diz assim: não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição. Veja bem, o texto aqui está dizendo, deve vir primeiro a apostasia. Eu mais um irmão estivemos pesquisando essa palavra apostasia. Ela aparece aqui no Novo Testamento, ela aparece no Novo Testamento somente 2 vezes. Aqui neste texto e no livro de Atos, capítulo 21, versículo 21. Então, quando nós formos pesquisar essa palavra, a tradução correta para ela não é apostasia, é afastamento. No dicionário, nesse dicionário aqui, ó, fala sobre isso. Fala que a tradução correta para essa palavra aqui seria afastamento. Seria não, é afastamento. Então o texto ficaria assim, o versículo ficaria assim: não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro o afastamento e aparecer o homem ímpio. Deve vir primeiro o afastamento. Aqui não está falando de apostasia da fé, não. Deve vir primeiro o afastamento. Olha o versículo 6, como é que fica agora. Ó. Agora também sabeis que é que ainda o retém, para aparecer, para ser revelado só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado. Agora traduziu correto. Afastado aquele que ainda o retém. Então a tradução correta é afastamento. No livro de Atos, capítulo 21, versículo 21, fala que Paulo, após Shaul, estava incentivando os judeus, os ialdins, a apostatarem de Moisés. Uma tradução correta ali é que Paulo estava incentivando os judeus, os ialdins, a afastarem-se de Moisés. Essa é a tradução correta. Deve vir primeiro o afastamento. Entendeu?
Então vamos lá. Aí o texto diz o quê? O versículo 7 fala que na hora que aquele que agora o retém for afastado, então o filho da perdição vai se manifestar. Ele vai manifestar com toda a plenitude da injustiça, com toda a plenitude da impiedade. Então existe algo que está impedindo a impiedade, a injustiça, a maldade, o engano de se manifestar na terra. E ele impedindo o engano de se manifestar na sua plenitude máxima, ele está impedindo também o anticristo. Por quê? Porque a impiedade, a injustiça, a maldade só vai manifestar-se plenamente na pessoa do anticristo, na pessoa do antimachia. Então esse que está impedindo, que está detendo a injustiça de se manifestar na sua plenitude máxima, está impedindo também o anticristo de se revelar. Por quê? Porque a impiedade ela vai se manifestar na sua plenitude máxima na pessoa do anticristo, na pessoa do antimachia. Então eu quero trazer para você, quem é este? Quem é este que está no caminho da impiedade? É o filho varão, são os vencedores. Existe um grupo de vencedores dentro da igreja que estão combatendo em oração, em jejum, a manifestação do filho da perdição, a manifestação da impiedade sobre a terra. E quando esse for tirado, o filho varão, os vencedores, aí sim, aí a impiedade vai se manifestar plenamente na pessoa do anticristo, do antimachia. Então esse que está detendo o anticristo, o antimachia, para que não se revele, são os vencedores. Eles precisam sair da terra. Quando eles foram afastados, alguma tradução diz, será tirado do vosso meio. Quando aquele que o detém for tirado, aí o anticristo, o antimachia vai chegar. Tirado por quê, homens? Porque ele vai ser arrebatado. Então isso aqui está falando de um arrebatamento que vai acontecer antes do anticristo chegar. Porque se não acontecer esse arrebatamento, não vai haver a manifestação do anticristo. Não vai haver a manifestação, a revelação do filho da perdição. Ele só será revelado depois que os vencedores forem arrebatados. O filho varão que está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Lá nos mostra que a igreja ficou para trás, mas o menino que foi formado dentro dela, o filho varão, foi arrebatado para o trono do Criador. E aí a mulher fugiu para o deserto, a igreja vai ficar para trás. Ela vai passar pela tribulação e só vai ser arrebatada no final da tribulação. Então vamos lá, veja bem, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 3. No livro de Lucas tem a mesma passagem, mas nós vamos estar lendo no livro de Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar íncipido, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. Mas nós vamos pegar só essa parte primeiro aqui. Então ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal, irmãos? O sal serve para dar gosto aos alimentos. Mas ele também tem algo muito mais significativo. É o que o texto traz. Vós sois o sal da terra. O sal serve para poder preservar os alimentos. E é nesse contexto aqui que tem esse significado. Vós sois o sal da terra. Para quê? Para que a terra não se perca totalmente. Existe um grupo de pessoas na terra que estão servindo como sal dessa terra. Estão servindo como preservante para que a terra não se perca totalmente. A terra está caminhando para se perder cada dia mais. Por quê? Porque a igreja, que era para ser o sal da terra, ela perdeu essa função. Se o sal perdeu a função de salgar, como é que nós vamos salgar algo? Só serve para ser pisado pelos homens. Então eu deixo uma pergunta para você. Será que nós temos sido sal dessa terra? Será que nós temos sido luz do mundo? Será que nós estamos servindo para salgar algo? Será que nós estamos servindo para não deixar essa terra se perder totalmente? Porque quem vai ser arrebatado é o sal da terra. Quem vai ser arrebatado são os vencedores, porque eles estão lutando contra a injustiça. Eles estão lutando contra o engano. Então não deixe as pessoas te enganarem, dizendo que vai haver um arrebatamento só depois da tribulação. Não, vai haver um arrebatamento antes da tribulação. O arrebatamento do filho varão. O arrebatamento que está lá na igreja de Filadélfia. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Porque vocês pregou a palavra verdadeira,
eu não vou deixar vocês passarem pela tribulação, porque vocês combateram o engano, a injustiça. Eu vos guardarei da hora da tribulação que há de vir para experimentar todos que habitam sobre a face da terra. Se você for o sal da terra, se você for luz do mundo, o Mashiach garante que você não vai passar pela grande tribulação. Você vai ser tirado dela. Por quê? Porque você é o sal que está segurando a manifestação da injustiça. Está entendendo isso agora? Então veja bem, se o sal perdeu o seu sabor, acabou. Não tem utilidade nenhuma, a não ser pisado pelos homens. Quando nós estamos fora da presença do Criador, nós somos pisados pelos homens. Eles dizem, você não é crente porque você está fazendo isso de errado. Você não é a luz do mundo? Cadê a sua luz? Cadê o seu testemunho? Tá entendendo? Então veja bem, vós sois a luz do mundo. Ele diz que uma luz é para ser colocada sobre um candelabro para que ela possa brilhar. Quando você vai no Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o Mashiach diz que a igreja são os 7 candelabros. Candelabro é para servir de testemunho. Candelabro é onde se coloca a luz para poder iluminar o caminho, para iluminar no meio das trevas. E Yahshua, quando estava na terra, ele era o candelabro do eterno nessa terra. Mas depois que ele subiu para o céu, ele deixou a igreja como candelabro na terra. Só que se a igreja não der testemunho, ela não tem função de candelabro. Vou ler para você. Apocalipse capítulo 2. Olha o que aconteceu com essa igreja aqui, ó. Apocalipse 2, versículo 4. Olha o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois de onde caíste, ela caiu, é um crente caído. Converte-te, ele falou, converte, você tem que converter de novo. E retoma a tua conduta de outrora. Volta lá atrás no caminho onde você estava andando. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar nas veredas antigas, procurar andar no caminho certo. Do contrário, virei a ti, caso não te converta. Removerei teu candelabro de sua posição. O Mashiach falou, caso você não se converta e volte para o caminho original, volte ao primeiro amor, eu vou remover seu candelabro da sua posição. E Yahweh estava dizendo para a igreja de Éfeso, vocês vão perder a função de candelabro, a função de testemunho nessa terra. Vocês não vão mais brilhar, vocês não vão ser mais a luz do mundo. Vocês vão deixar de ser o sal da terra. Tá entendendo? Então, nós temos que ser como a igreja de Filadélfia, que guardou o nome do Mashiach, que deu testemunho, que foi candelabro, que vai ser candelabro até na última hora. Então ele diz o que? Vós sois a luz do mundo. A Escritura diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A igreja de Filadélfia prega a verdade. Ela prega contra a mentira, contra o engano. Por isso ela não vai passar pela tribulação. Então existe 2 arrebatamentos. Existe um antes da grande tribulação e outro depois da grande tribulação. Quem é aquele que o detém para que ele se manifeste, para que ele se revele somente na hora certa? O filho varão, os vencedores. Na hora que ele for tirado, então, na hora que ele for afastado, tá entendendo? Deve vir primeiro o afastamento. O afastamento não é apostasia não, aqui não está falando de apostatar da fé não. Deve vir primeiro o afastamento. E então será revelado o filho da perdição. Ele já está aí. Tudo leva a crer que é Emmanuel Macron. Não se revelou ainda. Não se revelou ainda. Não é aparecer não, que aparecer ele já apareceu. Na tradução original não fala aparecer não, na tradução original fala. E então ele será revelado, ele vai ser revelado quem ele é. O anticristo, o anti-Mashiach, o filho da perdição. Mas ele só vai ser revelado depois que aquele que o detém for tirado do vosso meio, tirado do meio da igreja, tirado do meio dos gentios. O filho varão, os vencedores precisam ser tirados, precisam ser arrebatados para a glória, para que o anticristo, o anti-Mashiach se manifeste. Espero que você entendeu este estudo. Fica na graça e na paz do Eterno. E não deixe que ninguém te engane. Prepare-te para o arrebatamento que vai acontecer antes da grande tribulação, antes da tribulação. Fica na graça e na paz do Eterno.